Vamos agora ao debate do dia, este mês mediado por Denise Campos de Toledo, comentarista de economia do Jornal da Gazeta. Uma boa noite a todos. Pois é, além dos novos avanços na reforma trabalhista, o presidente Bolsonaro já falou na intenção de acabar com a Justiça do Trabalho. Esse vai ser um dos temas da minha conversa agora com o advogado Almir Pazianotto, ex-ministro do Trabalho e ex-presidente do Superior Tribunal do Trabalho, e também com o advogado trabalhista Maurício Pessoa, que é mestre em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo. Doutor Almir, boa noite. Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite. Bom, vamos começar pelo nosso tema principal, acabar com a Justiça do Trabalho. O que o senhor pensa a respeito? Que é uma tolice inconstitucional. Não bastasse ser uma tolice, é preciso proceder a uma profunda revisão na Constituição de 88, já tantas vezes alterada, proceder à reestruturação de todo o Poder Judiciário, que não é simples, eliminando o judiciário trabalhista e definindo a que órgão do Poder Judiciário remanescente o trabalhador recorrerá quando se sentir ameaçado ou lesado no direito. Não bastasse milhões de ações em andamento ou em execução, teriam que ser travadadas, teriam que ser removidas e procurar um novo abrigo, um novo lar. Para onde iriam essas ações? Para as justiças estaduais ultracongestionadas, a exemplo do Tribunal de Justiça de São Paulo. Iriam para a Justiça Federal também, extremamente sobrecarregada. O que significa isso? Que um processo que hoje na Justiça do Trabalho pode levar 6 meses para resolver em primeiro grau, 2 anos em segundo grau, 3 anos até o TST, ele passará a levar 6 anos, 7 anos, 8 anos. Os juízes do cível, os juízes federais, não receberão alegremente essa imensa quantidade de processos, que trata de uma matéria que lhes é completamente estranha. Eles não são familiarizados com a CLT, Fundo de Garantia, cartão de ponto, registro de ponto, não é? Eles nunca conviveram com isto. Vamos ouvir o Maurício Pessoa a respeito disso, advogado na área trabalhista. Na sua avaliação, haveria possibilidade de uma adequação? E eu queria lembrar, inclusive, um comentário que também várias vezes feito pelo presidente Bolsonaro, no sentido de que o Brasil continua tendo muitas ações trabalhistas. Elas caíram, em média, uns 35% desde a reforma trabalhista, mas ainda há um volume muito grande. O doutor Almir colocou essa questão de onde repassar essas ações. Boa noite, Denise. Obrigado mais uma vez pelo convite. A política é a arte da retórica. Eu acho que essa frase foi uma frase de impacto, mas como não vejo espaço para essa ideia evoluir, eu acho que mais importante do que discutir a ideia em si do presidente é discutir as motivações dele. Por que motivo ele voltou a metralhadora para a Justiça do Trabalho? E aí eu acho que a Justiça do Trabalho realmente precisa fazer uma autocrítica. O que é que se costuma dizer em favor da Justiça do Trabalho? Primeiro, que é uma justiça que arrecada bem. Bom, mas o papel do Judiciário não é arrecadar. O papel de arrecadar é da Receita Federal, é do INSS, dos órgãos de arrecadação. Depois, que a justiça é rápida, é célere. Celeridade é uma obrigação constitucional. Portanto, não é uma virtude, é um dever da justiça. Terceiro, que é uma justiça que equilibra trabalhador e empresa. Acontece que, do ponto de vista do processo e do funcionamento da justiça, as partes são iguais. Então, esse equilíbrio ele parte da lei e não da justiça em si, do funcionamento da justiça que deve primar pelo tratamento igual entre as partes. E por último, que é a justiça especializada. Bom, mas assim também é a justiça militar, também é a justiça, as varas especializadas em meio ambiente, por exemplo. Então, os argumentos pró-justiça do trabalho, eles são todos questionáveis, embora eles sejam relevantes. Agora, é uma justiça, por que o presidente disparou essa crítica? Porque, no fundo, ele já havia feito isso também com relação ao Ministério Público, também com relação à fiscalização do trabalho. Porque há alguns excessos. Do ponto de vista do Ministério Público e da fiscalização, a fiscais, por exemplo, às vezes procuram substituir os juízes do trabalho, que não pode acontecer. Do ponto de vista do Ministério Público, há uma ideia generalizada de que todo empresário pratica fraudes e que violam a lei,
que também não é verdade. E do ponto de vista dos juízes, há um ativismo que não é característica exclusiva da Justiça do Trabalho, mas há, em certas ocasiões, um ativismo exagerado. E exemplo disso é, por exemplo, com a reforma trabalhista. 15 dias, 30 dias depois da reforma, os juízes se recolheram num simpósio para discutir se simpatizavam ou não com a lei nova. Lei se cumpre, não se simpatiza. Então, eu acho que a crítica do presidente é mais uma reação pendular a esses problemas da Justiça do Trabalho, que ocorrem também em outras instituições, do que propriamente uma ideia que vá avançar. Então, Almir, o senhor acha que cabe alguma adequação da Justiça do Trabalho, algum ajuste nesse sentido que o doutor Maurício colocou? A Justiça é um órgão inerte. Qualquer órgão do Poder Judiciário só age mediante provocação. Ela não vai em busca do conflito. Espera. Se não houver conflito, o juiz não se mexe. O nosso juiz do trabalho, ele opera com uma legislação anacrônica, quase que da época da primeira Revolução Industrial. A legislação não evoluiu, não assimilou as transformações pelas quais o mundo passou nas 2 últimas décadas do século passado e continua enfrentando globalização, robotização, informatização, China, né? Uma expansão muito rápida da população mundial e da população brasileira. O juiz do trabalho, os tribunais, eles operam com esse instrumental deficiente e, em muitos aspectos, superado, como revelou a reforma trabalhista. Para que você tenha uma ideia, as questões mais numerosas da Justiça do Trabalho dizem respeito a horas extras. Ora, não há nada mais velho do que o cartão de ponto, o registro eletrônico de ponto. Todavia, ele continua suscitando dúvidas e não se pode vedar ao trabalhador o exercício do direito constitucional de ação. Onde? No juiz de paz? Não, terá que ser na Justiça do Trabalho. Não é? O nosso capitalismo, ele passou por um processo de modernização, de domesticação, mas ainda tem traços em muitas regiões do Brasil de um capitalismo atrasado, de um capitalismo selvagem. O número de trabalhadores não registrados é muito elevado, o mercado informal é muito elevado. De sorte que o panorama visto de longe, visto da ponte, é um panorama complicado. O que eu não posso aceitar é que o Supremo Magistrado da Nação, o Presidente da República, que foi eleito uma votação expressiva, lance balões de ensaio, como está fazendo frequentemente. Então pode haver alguma mudança, uma adequação. Inclusive a Justiça do Trabalho teve dificuldade, né, doutor Maurício, para se ajustar ao que foi determinado, as mudanças que vieram com a reforma trabalhista. A gente vê muitas dúvidas em relação à aplicação disso, né? E a primeira dúvida que surge quando a lei muda é a aplicação dela no tempo e no espaço. Então, a gente está falando de justiça, se as novas regras se aplicam aos processos em curso, por exemplo. Então, veja um exemplo em que a Justiça do Trabalho, por enquanto, andou na contramão. Uma regra criticada do ponto de vista teórico, mas que existe, que está em vigor e precisa ser respeitada, é que hoje quem perde um processo, a parte que perde um processo é obrigada a ressarcir, a pagar honorários à parte contrária. O que foi, ajudou bastante a reduzir o volume de ações. Dúvida. E que era uma reivindicação de parte da doutrina, etc. Pois bem, tanto o Supremo Tribunal Federal como o STJ já decidiram que essa regra se aplica aos processos em que não haja sentença. O Supremo Tribunal, é verdade, por meio de uma decisão democrática, mas o STJ julgando a regra por conta da mudança do Código de Processo Civil. A Justiça do Trabalho, com o pretexto de que o trabalhador não poderia ser surpreendido, aí eu repito, a justiça não é do trabalhador, é do trabalho. Restringiu a aplicação da lei. Aí um exemplo claro de que a Justiça do Trabalho precisa fazer essa autocrítica e andar ao lado dos demais ramos do judiciário. Doutor Almir, o senhor esteve dos vários lados. O senhor já foi advogado de sindicato, já esteve na Justiça do Trabalho, né, como presidente do Superior Tribunal e já foi ministro do Trabalho. O senhor acha que como seria esse processo de adequação da Justiça às novas condições, até a reformulação? E aí eu queria colocar uma outra proposta que já está sendo discutida pelo governo, de lançar uma nova carteira de trabalho com menos direitos. Não se sabe exatamente como isso se daria, porque alguns são previstos em Constituição, mas com uma flexibilização maior. Aí entraria numa outra fase, não é? Olha, primeiro é que essa adaptação do judiciário
a uma nova legislação, essa dificuldade não acontece só no judiciário trabalhista. O judiciário, ele é, por tradição, conservador. Aprendeu a usar uma velha lei. A lei boa, dizem os juristas, é a lei velha. Essa dificuldade será rapidamente superada. O presidente atual do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro João Batista de Brito Pereira, ele disse aos juízes: olha, nós temos que cumprir a nova legislação. Esses dias eu estive na posse da presidente do TRT de Campinas e Sua Excelência disse: olha, os juízes deverão cumprir a nova legislação. Há alguns pontos que precisam ser refletidos, ajustados e tudo, mas isso é passageiro. Agora, quanto à segunda parte, uma carteira de trabalho verde e amarela. O governo vai instituir, vai violar o princípio da isonomia que deve reinar entre os trabalhadores através de 2 carteiras. Seria opcional, né? Para novos trabalhadores. Sim, mas o fundo de garantia também foi opcional e quando o empregador exige, o direito de opção desaparece. Na contratação, não é? Eu passei por isso lá em 67, quando foi sancionada a lei do fundo de garantia. O empregador chamava e dizia: o senhor vai optar pelo fundo de garantia ou não? Não é? A má moeda expulsa a boa do mercado. O regime ruim vai expulsar o regime seletista. Por que nós não adotamos um sistema moderno e que sirva para todas as situações, enfrentando essa dificuldade do desemprego? Porque nós não vamos gerar, com essa legislação e os ônus que ela acarreta, 13 milhões, ou 12 milhões, ou 10 milhões de empregos em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Deverá haver uma adequação da legislação ao novo mercado. Mas essa adequação não pode ser feita às expensas da perda de direitos fundamentais pelo trabalhador. E como retirar da Constituição direitos que pertencem a cláusulas pétreas? Como é que vamos mudar isso daí? É um longo debate e eu creio que o presidente da República não deveria ser afoito. Ele não deve surgir com fórmulas milagrosas, porque isso evidentemente não existe. O ministro da Justiça, que é um jurista ou um juiz de renome, não sei se ele entende bem da questão trabalhista. Se ele não entender, por favor, chamem pessoas que entendem para travar uma discussão democrática. Maurício? O Brasil é um país com tantos problemas que é difícil escolher o pior dele. Qual a prioridade? Mas o desemprego, sem dúvida, é um dos mais graves. Eu acho que toda a ideia, no sentido de tentar promover o emprego, é muito bem-vinda. É difícil analisar uma ideia sem conhecer os seus detalhes, né? Foi mais uma proposta genérica. Mas a criação de 2 tipos de trabalhador, de 2 tipos de regime, com um pouco que foi dito, me parece que pode ferir o princípio da igualdade. Mas não acho que isso seja suficiente para acessar o debate, não. Toda a ideia voltada a tentar resolver o problema desses 13 milhões de brasileiros que sofrem do pior mal, que é o desemprego, eu acho que é bem-vinda e tem que ser discutida. E chega a mais de 20 milhões aqueles que estão subutilizados, informalidade, e aí vai acarretar mais ações da justiça. Provavelmente uma boa parcela acaba recaindo na justiça, né? Quando a reforma foi aprovada, o presidente do TST na época, o Ives Gandra, ele disse: essa reforma vai provocar um aumento acelerado de processos trabalhistas. E disse também que o desemprego seria gerador de processos trabalhistas, o que foi comprovado na prática. Nós não estamos diante de um céu sereno, céu de brigadeiro, né? De um mar tranquilo. Essa é uma fortíssima razão para que o presidente Bolsonaro, que já está em contagem regressiva quanto ao seu mandato, né? Que ele reflita cuidadosamente, não é? Porque uma soma de pequenos gestos errados poderá resultar num grande erro com o descrédito de um governo que começou tão bem, que foi tão bem votado, que merece
muito a confiança da população. Eu sinto isso. A população não só acredita, como quer acreditar no governo. A população deseja que as reformas sejam implementadas, mas não pode ser levada a acreditar em milagres. Maurício, você acha que deve seguir adiante com essa conversa em termos de flexibilização de contratações, alterações na justiça do trabalho, não se chegando ao ponto de acabar com a justiça, mas há necessidade, é o momento de se discutir isso? Eu acho que sim. Agora, eu vejo no Brasil também uma ansiedade muito grande de se produzirem novas leis, quando na verdade já há muitas leis boas, mas que não são postas em prática. Por exemplo, a terceirização é um tema importantíssimo, complexo, delicadíssimo, que vem desde a época que o ministro Pazianotto integrou o Tribunal Superior do Trabalho. Pois bem, há uma lei nova, depois a CLT consolidou esse avanço, e ano passado o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a proibição que se praticou durante mais de 25 anos pelo Tribunal Superior do Trabalho no vácuo da lei não era possível, era inconstitucional. Ao invés de se pensar numa nova lei de terceirização, uma nova lei de flexibilização, por que não sugar dessa lei nova os benefícios que ela traz? Então, durante 25 anos, os empresários não puderam organizar a sua atividade empresarial da maneira como gostariam, mas agora podem. Então, em primeiro lugar, a Justiça do Trabalho tem que parar de resistir a essa mensagem, porque ela já veio do Legislativo, já veio do Judiciário Maior, que é o Supremo, e vem da economia, porque essa é uma lei que, sim, bem aplicada e bem interpretada, pode sim gerar vários empregos. Mas no Brasil tem essa política, essa cultura de a lei que pega é a lei que não pega. Então, realmente, você explicar isso para um estrangeiro. No Brasil, o Legislativo faz um esforço enorme, produz uma lei, mas o Judiciário é antipático à lei, então vamos ver se a lei vai pegar ou não. Isso é inconcebível. A reforma trabalhista ainda está passando exatamente por essa fase de ajustes em relação às decisões do Judiciário também, né? Acredito que será rápido esse processo. Já tem um ano. Pois é. Na história de um povo é muito pouco, não é? Eu conheço bem o TST, conheço os ministros, os antigos, os mais novos. Não é? Todos eles são muito razoáveis. É óbvio que cada um deles tem uma posição, tem uma maneira de ver essa questão das relações capital-trabalho. Cada um tem e nós devemos respeitar isso. Não é? Eu tenho uma ação em andamento no TST, dificílima, no valor de R$1 bilhão. O réu, por incrível que pareça, é o Banco do Brasil. Essa ação pode ser um divisor de águas. Deverá ser um divisor de águas. Porque o que, a meu ver, é necessário numa situação como essa é se interpretar a lei de maneira lógica, razoável, procurando fazer com que atenda os objetivos sociais e não apenas de um grupo, de uma camada, de uma corporação. Perfeito. Bom, vamos encerrando por aqui o nosso debate. Isso ainda vai render muita conversa, porque eu acho que eles vão tentar avançar com essa flexibilização e alguma alteração. Eu agradeço muito ao doutor Almir Pazianotto, ex-ministro do Trabalho, advogado, muito experiente na área, e Maurício Pessoa também, advogado trabalhista. Obrigada aos dois. Muito obrigado. Uma ótima noite, Luciana.